Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diversidade de gênero. Hoje é um dia que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses dois conceitos, vamos tentar entender qual é a finalidade desses conceitos e por que a gente discute gênero na sociedade, qual é a importância de falar de diversidade, quais são as implicações que esses conceitos têm na nossa sociedade atual. Então, gênero, vamos começar a falar sobre esse tema. Você talvez já deve ter ouvido falar em muitos momentos, em rodas de amigos, ou até mesmo na TV, ou em momentos de estudo sobre o conceito de gênero. Então, o conceito de gênero é um conceito historicamente construído, é um conceito que foi pensado para falar sobre algumas diferenças que nós encontramos no dia a dia da nossa sociedade e que às vezes a gente não se dá conta que essas diferenças são marcadores culturais, sociais, que dão identidade às pessoas. Então, o conceito de gênero ele é utilizado para falar sobre diversas formas de identidades masculinas e femininas. Inicialmente, esse conceito foi pensado pelas feministas francesas, europeias, para falar sobre a diferença entre homens e mulheres. Houve, historicamente, construções em que a mulher ficava em desvantagem em relação ao homem, por toda uma construção da sociedade baseada no patriarcado, que é um sistema de poder, é um sistema na qual existe uma pirâmide do poder na sociedade, em que o homem branco, hétero, europeu, sempre ficava na posição hierárquica de vantagem, enquanto a mulher também estava nessa pirâmide, mas em desvantagem em relação ao homem. Então, por isso, o conceito de gênero foi construído a partir dessas ideias, essas premissas de igualar, não igualar no sentido de dizer homem e mulheres são iguais, mas no sentido de igualar pela importância e pela justiça na sociedade. Então, o conceito de gênero foi construído pelo conflito, mas na verdade ele traz em seu bojo todo um estudo teórico. Várias feministas, como Simone de Beauvoir, que vocês já devem ter lido aí, fala sobre o conceito de gênero no sentido de exaltar o papel da mulher e que muitas vezes foi invisibilizada na sociedade. Ela não era vista como um ser de importância. Na verdade, na construção da sociedade europeia, baseada no patriarcado, a mulher sequer era vista como um ser, era vista como uma propriedade do homem, ela era vista como uma extensão do homem. E nesse sentido, o feminismo veio dar voz a essas mulheres, trazendo a importância que elas têm na sociedade, que não só é dentro do bojo da família, mas também como ser político, social, e isso se constrói então a cidadania da mulher na sociedade. Então, nesse sentido de falar sobre gênero, a gente tem que também fazer uma análise dos estereótipos construídos em relação a esses dois gêneros. O que seriam os estereótipos? São construções socioculturais sobre a ideia de ser homem e ser mulher na sociedade. Você já parou para pensar o que é ser mulher e o que é ser homem na sociedade em que você vive? Pois é, foi dentro dessa questão que se construiu então os estereótipos masculinos e femininos. Não sei se você lembra, mas quando existe a construção da identidade masculina e feminina, está muitas vezes baseada em elementos que demarcam esses gêneros. Como, por exemplo, a gente poderia pensar nas cores. Quando a mulher está grávida, existe toda uma curiosidade de pensar no sexo do bebê. E aí, quando se tem essa revelação, que hoje em dia tem até o chá revelação, aí aparece, se for menino, a cor azul, menina, a cor rosa. Então, você tem construções socioculturais e simbólicas já baseado no gênero. Então, a cor azul associada ao menino, a cor rosa associada à menina e todo o envolto disso tudo, dessa simbologia das cores, vai construindo os estereótipos. Isso não para por aí, não para só nas cores. Os objetos, os brinquedos, as brincadeiras, o jardim de infância, a criança vai se ambientando e vai socializando a sua vida baseado nos estereótipos de gênero. E aí você percebe que há uma diferença entre meninos e meninas nas brincadeiras, nas linguagens, na forma de pensar e agir. Isso acontece então durante toda a formação da sua vida. Até na vida adulta, esses estereótipos marcam as diferenças masculinas e femininas.
Então, seguindo o sentido do estereótipo, a gente vai pensar agora em um outro elemento importante para pensar o gênero. São os espaços públicos e privados. E aí a gente tem a grande diferença, porque na construção da sociedade, homens e mulheres ocuparam espaços distintos. E nesses espaços distintos, as mulheres sempre foram relegadas ao espaço privado, né, o espaço da casa. Então, a casa era, nesse sentido, o espaço que pertencia à mulher. E, consequentemente a isso, o espaço da casa, o serviço doméstico, era relegado à mulher. Tanto que a gente vê até hoje aquele velho ditado, lugar de mulher na cozinha. Já ouviu falar nisso? Exatamente por isso, porque na construção social e histórica, a mulher era vista como o indivíduo que ia estar agindo dentro do espaço da casa. E o espaço público pertencia a quem? Ao homem. Então, na sociedade antiga, na Grécia Antiga, por exemplo, na construção da política, da cidadania, era totalmente voltada para a imagem do homem cidadão. A mulher não era nem sequer considerada cidadã. Nessa época não se cogitava a ideia de que a mulher poderia ser cidadã dos seus direitos, poderia ser sujeitos políticos, poderia votar e ser votada. Então, o espaço era distinto para homens e mulheres. Homens tinham um espaço público de discussão da coisa pública, da política, e a mulher o espaço da casa, onde ela iria atuar no serviço doméstico, na criação dos filhos. Isso foi se construindo paulatinamente na sociedade, até que em certos momentos históricos, com a discussão de gênero, isso foi se rompendo aos poucos, principalmente na década de 60, onde começou o movimento feminista a ganhar mais corpo. E aí se discutiu então o espaço doméstico, o espaço que não era só para a mulher. O espaço público também não era só para um homem. E aí começa toda uma caminhada onde hoje nós percebemos que muita coisa melhorou. A mulher hoje pode votar e ser votada, os homens também podem atuar no espaço doméstico e esses espaços foram se aglutinando às diferentes identidades. Outra questão a ser discutida sobre gênero é o espaço educacional. Todos nós, indivíduos, passamos pela escola durante muito tempo da nossa vida. E as demarcações de gênero, essas diferenças também se refletiram na escola. E aí a gente pode observar claramente que meninos e meninas acabam sendo separados do espaço escolar para que eles convivam em grupos separados. E isso acaba gerando nichos de vivências em que meninas só convivem com meninas, meninos com meninos. E nessa reflexão a gente também tem que pensar no espaço educacional mais igualitário. E a gente precisa pensar no modo de ensinar que aglutine todas as identidades de gênero, não só homens e mulheres, mas todas as identidades devem ser contempladas. E isso se estende também ao livro didático, porque o livro didático transparece, de certa forma, essas separações, essas dualidades em que homens e mulheres, negros e brancos, indígenas e não indígenas aparecem como separados, grupos que não se misturam, grupos que não interagem. E, na verdade, o gênero é justamente um pensamento aglutinador, é um pensamento que busca a justiça social para homens e mulheres e também para todas as identidades que estão na sociedade.